Salve, salve, senhoras e senhores, professor Marcílio Peixoto. Vamos falar sobre farmacocinética, dar uma recapitada em todas as informações que a gente tem de importância nesse assunto relacionado à farmacologia. Antes de qualquer coisa, a primeira parte que a gente tem de importância a fazer é definir do que se trata a farmacocinética. Então lembrem, nós pegamos emprestado o termo cinética, que quer dizer movimento, e aí utilizamos o prefixo fármaco, que quer dizer o movimento do fármaco pelo organismo. Alguns autores dizem que é o que o organismo é capaz de fazer ao fármaco, ou seja, o organismo é capaz de absorver um fármaco, o organismo é capaz de distribuir um fármaco, o organismo é capaz de biotransformar ou metabolizar um fármaco e, finalmente, o organismo é capaz de excretá-lo. Existem várias importâncias de se estudar cada um desses conceitos, mas nenhum deles é tão importante, ao meu ponto de vista, quanto o conceito de posologia. Posologia, logia quer dizer estudo, poso quer dizer dose, ou seja, o estudo da dosagem, como nós estabelecemos a dose, seja no organismo são, seja no organismo doente. Por isso, estudar farmacocinética é importante para que a gente possa criar uma posologia. Medicamento X, ele é absorvido pela via oral, então tem que ter dado, ele é absorvido pelo intestino, portanto ele tem que ser dado pela via oral. Medicamento X, ele tem um tempo médio de vida no organismo de 6 horas, então eu faço a repetição das doses a cada 6 horas. Enfim, o medicamento X ele vai ser excretado pelos rins, então um paciente com insuficiência renal precisa adaptar sua dosagem, ou seja, determinar posologia. O estudo da dosagem é o ponto principal para a análise da farmacocinética nos seus 4 temas de estudo: absorção, distribuição, biotransformação e excreção. Na verdade, esses temas eles são extremamente dinâmicos. Essa é uma figura do livro do Goodman que mostra muito bem que o processo ele é cheio de setas indo e vindo, ou seja, processos que são muito intensos e muito dinâmicos como um todo. Porém, de uma forma mais didática, nós vamos seguir uma sequência que a gente considera ser a mais habitual, que é aquela em que o medicamento passa pelo processo de absorção do fármaco, o fármaco cai na corrente circulatória, começa a se distribuir, em algum momento esse cara vai encontrar os seus receptores e produzir uma ação. Lembrando, não vamos estudar hoje a ação dos fármacos, isso é tema da farmacodinâmica, não nos interessa por enquanto. Mas em alguns momentos esses fármacos podem se ligar a alguns reservatórios teciduais. Finalmente, eles podem passar por um processo de transformação metabólica e aí ser excretados, ou serem excretados ainda da sua forma intacta, na forma inalterada. Por isso, essa sequência, absorção, distribuição, metabolismo, biotransformação e excreção, ela é a sequência considerada mais didática para a gente abordar o assunto, mas, por favor, observem essa figura e percebam que, de forma geral, o processo é cheio de idas e vindas, portanto, um processo extremamente dinâmico no nosso organismo. Bom, começando pelo que a gente considera mais didático, o primeiro processo seria o processo de absorção, que nada mais seria do que a transferência do fármaco para a circulação. Ou seja, nesse caso, o meu fármaco foi, aqui nesse exemplo de cá, administrado por via inalatória e ele está na membrana alveolar. Reparem que ele tem que passar pela membrana alveolar até ganhar a corrente circulatória. E isso acontece quando ele fizer o processo de absorção. Já nessa outra figura, imaginem aqui um corte histológico de músculo estriado esquelético e o fármaco foi depositado por uma injeção intramuscular. E aí, quando é que ele foi absorvido? Quando ele sair do interior do músculo e ganhar a corrente circulatória. E nesse último caso, reparem que o fármaco está localizado na luz intestinal e eu diria que ele foi absorvido quando ele fosse completamente transferido para dentro da corrente circulatória, nesse caso peculiar do intestino, para os vasos mesentéricos, que tem uma drenagem muito particular que a gente vai falar daqui a pouquinho. Portanto, a absorção nada mais é do que um processo de passagem, a passagem de um local para a corrente circulatória. Vejam, portanto, que quando a gente faz a administração endovenosa, a gente não tem o processo de absorção, uma vez que essa etapa é vencida pela agulha.
significando dizer que no processo, na via endovenosa de administração, a gente pula uma etapa farmacológica, farmacocinética, e por isso que a gente tem um efeito tão significativamente rápido, de forma que muitas vezes a gente está aplicando a medicação endovenosa e observando praticamente de forma imediata os efeitos farmacológicos, uma vez que o fármaco já entra na corrente circulatória e já passa para o processo de circulação. Muito bem, então podemos analisar agora, tirando a via endovenosa, a via intraarterial, podemos analisar as outras vias que oferecem essa possibilidade de etapa, de passagem de um local até a corrente circulatória. Se vocês observarem, de forma geral, independente do tecido, essa passagem ela vai acontecer por células, independente de qual tecido que a gente esteja falando. E essa passagem por células nos faz lembrar todas aquelas modalidades de transporte pelas células, significando dizer que um fármaco pode fazer o processo de absorção por entre as células, o que não é normalmente comum, uma vez que as células têm normalmente junções muito estreitas, né, junções do tipo gap, que dificultariam essa passagem por entre as células, mas eu não estou dizendo que elas não podem acontecer, mas a maior parte das células oferece modalidades de transporte para esse fármaco, seguindo alguns critérios, como por exemplo, a difusão através do lipídio, que a gente normalmente escuta com o nome de difusão simples, que acontece por uma passagem através dos lipídios. E aí você vai matar rapidamente a charada que se essa molécula não se dá bem, não se relaciona adequadamente, não se solubiliza adequadamente com esses lipídios da membrana, é claro que esse processo não aconteceria de bom grado. Por isso, para que esse processo de difusão simples ou difusão através dos lipídios possa acontecer de forma a contento, é necessário, portanto, que ele aconteça graças à sua lipossolubilidade, ou seja, a capacidade de transitar, de passar por lipídios, uma vez que, do ponto de vista químico, eles têm essa facilidade de solubilização. Portanto, o princípio básico para que aconteça a difusão simples seria a lipossolubilidade, ou pelo menos a característica anfipática da molécula. Lembrando que anfipático é aquela molécula que tem capacidade tanto de tolerar compostos aquosos, a água, quanto compostos mais gordurosos, os lipídios. Dessa forma, a gente estaria aí no meio do caminho, seriam as moléculas anfipáticas que também podem sofrer processo de difusão através do lipídio. Bom, já de forma mais rara, a gente poderia encontrar aqui a difusão através do canal aquoso, que aproveita a passagem por dentro de um poro. A gente também poderia ter uma proteína que construiria uma difusão facilitada. Então aqui nesse processo, através do canal aquoso, eu teria filtração, mas ele seria semelhante também à difusão facilitada, onde por afinidade química a molécula transitaria para o interior celular sem grandes barreiras, né, uma vez que ela está sendo facilitada, tendo uma condução por entre as proteínas. Mas percebam, por favor, que para que isso aconteça, a molécula tem que ser extremamente pequena para que ela faça o processo de filtração ou que ela tenha uma extrema afinidade para ela fazer o processo de difusão facilitada. Por isso, esses processos são importantes, mas não são tão comuns quanto o processo de difusão simples ou o próximo processo, que é o processo através de transportadores. Lembrem que o processo por transportador envolve gasto de energia, que pode ser primária ou secundária, mas como a gente brinca sempre, não existe o almoço grátis, de forma que em algum momento vai haver gasto de energia para se colocar essa molécula para dentro da célula. Significa dizer que eu preciso ter aqui afinidade para que a minha molécula se ligue ao meu transportador. Significa dizer que esse processo, de uma forma específica, ele pode ser saturável com facilidade, uma vez que o transportador carrega X moléculas por vez. No desenho aqui ele está carregando apenas uma molécula por vez. Significa dizer que eu poderia ter 1 milhão de moléculas aqui do lado de fora, que ele continuaria carregando uma molécula por vez. Então é um processo saturável e esse processo, obviamente, pode gerar competições. Então vence a competição quem tem mais afinidade. E esse processo de competição pode fazer grande importância quando nós estivermos estudando
a parte das interações medicamentosas. E por último, né, o patinho feio das etapas de absorção seria o processo de endocitose, é o que menos ocorre, porque para isso acontecer há um desprendimento energético importante da célula e todo um favorecimento para que a célula englobe a partícula. Então a gente diz que até a partícula entrou na célula, mas não diretamente, ela não passa diretamente pela membrana, ela precisa formar um vacúolo digestivo que depois vai sofrer ação relacionada do fagossoma, do lisossomo, e aí a gente tem toda uma dificuldade celular para que esse processo se concretize, de forma que a endocitose é um dos processos que menos a gente tem importância durante o processo de absorção. Significando dizer que tanto a difusão simples, que é através dos lipídios, como o uso de transportadores acabam sendo os dois processos mais comuns da gente encontrar em farmacologia. Bom, quem quiser, essa figura é do livro do Craig, né, Farmacologia e Complicações Modernas, e eu sugiro que essa literatura seja consultada, porque lá ele tem uma lista muito significativa de exemplos de fármacos que fazem absorção por difusão simples, por difusão através do canal aquoso, por transportadores, enfim, ele tem toda uma sequência lógica, e aí fica a dica, é o livro do Craig. Existem vários fatores capazes de influenciar a absorção. Como a gente viu, a solubilidade talvez seja um dos mais significativos, uma vez que fármacos lipossolúveis são facilmente absorvidos, uma vez que eles fazem absorção pelo processo de difusão simples. Então, quanto mais lipossolúvel for uma molécula, mais fácil ela vai ser absorvida. Não quero dizer que as hidrossolúveis não venham a ser absorvidas, elas poderão ser absorvidas, principalmente utilizando aquelas outras estratégias que a gente mostrou anteriormente. Mas quanto maior a lipossolubilidade, a apolaridade, né, porque lembrem que moléculas lipossolúveis são apolares, quanto mais lipossolúvel, quanto mais apolar, mais fácil vai ser a absorção. Com relação à concentração, a gente respeita a lei de Fick, que diz que quanto maior a concentração de um lado, maior a passagem para o outro. Ou seja, se eu tenho um uso abusivo, e aí tem uma concentração abusiva chegando, por exemplo, no intestino, eu vou esperar uma absorção maior, porque quanto maior a concentração do fármaco de um lado, maior sua passagem para o outro lado. Isso justifica, por exemplo, até casos de intoxicações interessantes, como, por exemplo, a do sulfato ferroso. O sulfato ferroso, o elemento ferro, ele tem um transporte, ele faz um processo por o uso de um transportador, mas se a gente usa uma concentração exagerada desse produto, além da absorção por transportador, eu posso ter outras formas de passagem, outras formas de absorção, inclusive por difusão simples, e isso acarretaria em quadros de intoxicação. Do ponto de vista de interação, uma série grande de possibilidades, a gente pode interagir com alimentos, tanto pelo seu volume quanto pela sua temperatura, mas principalmente pela sua composição. Esse tema é tão importante que a gente vai ter depois, em outros momentos, conversas exclusivas para falar sobre as interações medicamentosas em relação aos alimentos. Só lembrando, antecipando aqui, que a gente pode ter interações boas ou interações más. Então eu posso ter alimentos que favorecem a absorção e eu posso ter medicamentos que, quando encontram alimentos, têm uma absorção dificultada. Com relação à área de superfície de absorção, a gente diz que quanto maior a área de superfície de absorção, melhor a absorção. Significa dizer que o nosso trato intestinal, ele, por ter uma quantidade de áreas de algo em torno de 200 metros quadrados, ele foi projetado muito bem para ser uma excelente superfície absortiva. Áreas menores a gente tem que forçar. Por exemplo, a absorção sublingual ela é muito rápida na maioria das vezes, mas nós estabelecemos estratégias farmacotécnicas que melhoram a absorção nessa região tão pequenininha que é a região sublingual. Então fica a dica de que quanto maior a área, maior a área de superfície de absorção, maior a absorção. Mesma coisa vale para a circulação local. Quanto maior a circulação, maior a absorção, maior a taxa de absorção com relação à circulação local. Por isso que a gente tem uma variação grande de possibilidades quando a gente pensa em músculo.
A utilização, por exemplo, de insulina por via intramuscular é um tanto quanto perigosa, porque essa insulina vai ter um padrão de absorção X quando o músculo está quieto e um padrão de absorção Y quando esse músculo está em franca atividade. E, finalmente, a gente tem uma influência muito grande do pH da região onde o fármaco foi introduzido. Então, a gente teria aí um respeito à equação de Henderson-Hasebalch, caracterizando aí que os nossos fármacos, as nossas drogas, funcionam como ácidos ou bases fracas. E aí eles podem estar tanto na sua forma não ionizada, não dissociada, ou na sua forma dissociada e ionizada. Mesma coisa para as bases, forma não ionizada, não dissociada, e aqui a forma ionizada. Reparem que, de acordo com o pH, eu posso ter melhor ou pior absorção. Sempre absorvemos melhor as formas não dissociadas, não ionizadas. E aí, se vocês olharem nesse esquema, vão ver que se eu pego uma substância ácida e coloco ela em pH ácido, a reação tende a deixá-la não ionizada. Ao contrário, se eu pego uma droga básica e coloco ele em ambiente básico, é aí que ele tende a ficar na sua forma não ionizada. Portanto, a regrinha aqui seria muito simples. Ácido é melhor absorvido em ambiente com pH ácido e base é melhor absorvido em ambiente com pH básico. Por quê? Porque se eu colocar um ácido em pH básico, ele tende a dissociar, a ionizar e, consequentemente, a gente tem um prejuízo na sua taxa de absorção. Mesma coisa com as bases ao contrário, né? Então a gente teria aqui, se eu colocar uma base em pH ácido, reparem que o caminho vai para a parte da ionização e aí, consequentemente, a carga elétrica impossibilitaria um acesso tão fácil pela membrana plasmática. Portanto, fica de novo a dica, ácido melhor absorvido em ácido e base melhor absorvido em base. Só vamos lembrar o seguinte, nosso estômago é ácido. Aí a gente pode pensar, as substâncias ácidas são melhor absorvidas no estômago. Beleza. Elas estarão na sua melhor forma não ionizada no estômago. Porém, gente, lembra que o estômago é um local digestivo, muito mais do que absortivo, significando dizer que ele não é um bom local de absorção, e aí a gente estaria indo para o segundo local mais ácido do nosso trato intestinal, que seria o duodeno. pH mais ou menos 5,5, quer dizer, as drogas estariam num ambiente ácido, não tão bom do ponto de vista de ionização quanto o estômago, mas o intestino é um local principalmente para a digestão e absorção, enquanto que o estômago é um local principalmente de digestão. Se liga nisso porque tem questão de concurso que aborda essa pegadinha. Com relação à distribuição, a gente teria como definição o momento em que o fármaco, estando na corrente circulatória, ele passa a circular pelo nosso corpo inteiro. Portanto, percebam que se ele está circulando pelo corpo inteiro e ele precisa chegar a um local de ação, ao local que ele vai fazer efeito, ou seja, o local que está doendo, ao local que eu tenho uma lesão, enfim, um local que ele precisa chegar, ele vai se distribuir pelo corpo todo e aí ele vai poder chegar àquela região usando características muito parecidas com o que a gente viu em relação à absorção. Só que ao contrário, na absorção eu coloco o fármaco em um local e ele entra na circulação. E na distribuição, ele circula na nossa circulação sanguínea e depois ele vai para um tecido ou para alguns tecidos como um todo. De forma geral, a gente imagina que ele consiga circular e se distribuir por praticamente todo o organismo. A distribuição é cheia de fatores capazes de afetar a sua execução. O primeiro deles seria a perfusão. Quanto maior a perfusão de um órgão, ou seja, quanto mais sangue chega por minuto em determinado órgão, maior a chegada de fármaco e aí, consequentemente, maior a distribuição. Com relação à permeabilidade, lembrem que existem órgãos que têm o endotélio um pouco mais fenestrado, enquanto que outros têm endotélio com uma ligação muito forte entre as células. Então, quanto maior a permeabilidade, quanto maior a permissividade para que aquele fármaco saia da circulação, maior a sua distribuição para aqueles determinados órgãos. Então, por exemplo, eu tenho dois órgãos altamente perfundidos, o fígado e o cérebro,
Então, só por conta da permeabilidade, como a permeabilidade do fígado é maior do que a do cérebro, é mais provável de chegar uma quantidade mais significativa inicialmente no fígado, muito mais do que no cérebro. Não estou dizendo que não vai chegar no cérebro, mas sim que a gente vai ter uma diferença do processo de distribuição em quantidades, né? De forma quantitativa há uma variação. É claro que se eu tiver mecanismos de transporte disponíveis para favorecer a distribuição melhor, então, por exemplo, a glicose, quando pensem a glicose agora como um fármaco, quando a gente usa a glicose tem mecanismos de transporte no sistema nervoso central que favorecem a sua chegada aos tecidos cerebrais. Então, por que isso? Porque existem transportadores disponíveis que captam a glicose que está transitando na circulação e encaminham para os tecidos cerebrais. Mas talvez nenhum dos pontos sejam tão importantes quanto a possibilidade de ligação do fármaco a alguns reservatórios. Esses reservatórios, eles podem ser reservatórios teciduais, como a gente mostrou nessa figura, né, logo no comecinho da nossa conversa, mostrando a dinâmica do processo. Então observem aqui, a gente já absorveu, está circulando. Enquanto está circulando, ele pode ter ido para o seu local de ação, fazer o seu efeito, quando ele pode ter ido para um tecido que ele tem afinidade. A gente falou, por exemplo, que fármacos lipossolúveis são muito bem absorvidos. E, obviamente, se eles são muito bem absorvidos, eles vão circular pelo nosso corpo e, se eles encontrarem o tecido adiposo em grande quantidade, eles vão, por afinidade química, tentar ficar nessa região. Mas vejam vocês que, além de reservatórios teciduais, e aí aproveitando, né, já que a gente está no período da infecção pelo Covid-19, por exemplo, a hidroxicloroquina, que tem sido falada aí como sendo uma possibilidade para o uso, né, e a eficácia para o tratamento do Covid-19, a gente teria a possibilidade dessa hidroxicloroquina de se armazenar na retina. E isso pode causar danos. Então não estou dizendo aqui que esse reservatório sempre trará danos, mas é que ele pode funcionar como um local de afinidade e um local que pode trazer danos por conta da ligação que o fármaco se faz e pode executar aqui nesse local. Bom, mas de forma geral, vejam que na maioria dos casos ele se liga a um reservatório, mas depois ele volta para a corrente circulatória. E na própria corrente circulatória, no próprio sangue, ele pode fazer ligação. Ele pode estar ligado. E essa ligação acontece normalmente quando a gente encontra proteínas plasmáticas. Então, nessa imagem, a gente ilustra aqui, numa cor mais salmão, algumas proteínas plasmáticas. Aí a gente destacaria aqui a albumina e as globulinas, principalmente a do tipo alfa. A albumina e as globulinas representam aqui as nossas proteínas plasmáticas e como a maioria dos fármacos que a gente usa tem características de lipossolubilidade ou pelo menos são anfipáticos, é claro que o trânsito deles pelo sangue, que é principalmente composto por água, vai gerar um pouquinho de estresse. Então qual é o resultado? Os fármacos tendem a se ligar às proteínas como reservatórios temporários. Percebam aqui nessa ilustração que eu tenho fármacos que estão ligados, portanto estão reservados, e fármacos que estão livres. Quem faz o efeito, quem consegue circular, quem consegue transitar, é sempre o fármaco que está livre. É óbvio que a gente vai atingir um certo equilíbrio, e aí à medida que esses fármacos que estavam livres começarem a ser eliminados, jogados fora do corpo, excretados do nosso corpo, é claro que a gente vai poder repor com esses fármacos que ficaram aqui em situação de reserva. Então a gente tem fármacos ligados às proteínas que funcionam como fármacos de reserva. Significa dizer que quanto mais ligado for um fármaco à proteína, em tese, maior vai ser o seu tempo de vida dentro do nosso organismo, porque mais tempo ele vai ficar preso à proteína e aí mais tempo a gente vai ter dessa reserva fazendo um equilíbrio dinâmico que a gente vai falar posteriormente quando formos abordar a parte clínica da farmacocinética. Bom, esses reservatórios, né, na albumina ou nas globulinas, eles tendem a ter várias características. Então, a gente precisa da afinidade do fármaco em relação à proteína e da proteína em relação ao fármaco para que haja essa ligação. A gente precisa ter uma concentração adequada, tanto da proteína quanto da droga.
Então veja, se eu tiver uma quantidade menor de proteínas e tomar doses idênticas do fármaco, eu vou ter mais fármaco livre e lembre, é o fármaco livre quem faz o efeito. Esse efeito potencialmente seria tóxico. A mesma coisa aqui da concentração da droga. Eu tenho um número X de proteína, mas se eu tomo uma quantidade exacerbada de fármaco, eu vou ter muito fármaco ficando livre, porque ele não vai ter onde se ligar. E, consequentemente, ele poderia fazer aí uma overdose, né? Uma superdosagem em relação ao efeito. Eu também sei que esse processo ele é saturável, então a gente tem uma quantidade X de ligação prevista para cada fármaco, isso faz parte dos estudos farmacocinéticos. E um ponto extremamente importante para todos nós é que esse processo ele pode sofrer competição. Ou seja, a gente pode ter dois fármacos, três fármacos brigando pela mesma proteína. E quem é que vai vencer? O fármaco que tiver mais afinidade. Significa dizer então que os outros vão ficar livres. E se eles ficam livres, eles vão fazer efeitos. E se esses efeitos forem de forma exacerbada ou prematura, esse efeito pode ser muito mais tóxico do que um efeito benéfico. Portanto, muito cuidado com essa história da competição. A gente vai voltar a falar dela quando a gente for falar da parte das interações medicamentosas farmacocinéticas em nível de distribuição. Aguenta que depois, no futuro, a gente fala sobre isso. Outro ponto importante da parte da distribuição diz respeito às nossas barreiras biológicas. Nós temos 3 grandes barreiras biológicas, nem todos nós vamos tê-las ao mesmo tempo, mas a única que a gente tem o tempo todo, e ela é comum tanto para homens quanto para mulheres, é a barreira hematoencefálica. Como o próprio nome já diz, uma barreira que tenta limitar o que está do sangue, o que está no sangue para passar para a região de encéfalo. Essa barreira ela é principalmente formada pelo endotélio, como eu falei para vocês, o endotélio cerebral ele é um endotélio que tem junções muito estreitas. A membrana basolateral, a membrana basal, desculpa, basolateral não, a membrana basal das células endoteliais também e dos capilares da região também é muito forte, muito rígida para evitar a travessia de qualquer coisa. E a gente tem as células da micróglia, que também ainda fazem uma barreira para evitar que qualquer coisa passe o tempo inteiro. Significando dizer que nem tudo que está no sangue efetivamente vai chegar ao sistema nervoso central. No entanto, lembrem, né, essas barreiras são formadas por células. E se elas são formadas por células, toda célula tem membrana. E se tem membrana, existem aqueles mecanismos, aquelas modalidades de transporte. Significando dizer que se a droga for altamente lipossolúvel, ou pelo menos uma anfipática boa, ela tem capacidade de adentrar no nosso sistema nervoso central. Não quer dizer que o fato dela entrar vai trazer obrigatoriamente só prejuízos, mas a gente tem que imaginar que há uma proteção desses tecidos tão nobres do funcionamento do nosso organismo. Portanto, uma barreira que tenta limitar o acesso de fármacos ao sistema nervoso central. Outra barreira que a gente pode encontrar é a barreira placentária, essa é exclusiva das mulheres em situação de prenhez. Então, só durante a gestação as mulheres têm uma barreira que é a placenta, formada pela placenta, que tenta limitar o acesso dos produtos farmacológicos que circulam do sangue da mãe para o sangue da criança. No entanto, na espécie humana, a barreira placentária é a mais frágil de todas as barreiras. Significa dizer que mesmo drogas, por exemplo, hidrossolúveis, podem chegar para o bebezinho, uma vez que a barreira placentária humana ela não é das mais significativas. E a gente tem que lembrar que se adentrar um produto farmacológico numa criança, podemos ter uma série de consequências, de forma que essas consequências podem ser boas ou podem ser ruins. A gente normalmente se assusta com as consequências ruins que podem ser causadas ao concepto. Por isso, o uso de medicamento durante a gestação é extremamente complexo e merece toda uma atenção, e é por isso que a gente vai estudá-lo no momento futuro, nos nossos próximos encontros. A barreira mais rígida, digamos assim, dos seres humanos, ela é encontrada nos homens, é chamada de barreira hematotesticular, porque limita o acesso de produtos que estão no sangue para penetrarem nos testículos.
Essa barreira é formada pelas células de Sertoli e, de forma geral, protegem, né, essas células de Sertoli tentam proteger as espermatogônias, aquelas células que dão origem aos espermatozoides. Por isso, uma barreira relacionada à reprodução. Agora percebam que evolutivamente a barreira masculina ela ficou muito mais resistente do que a barreira feminina do momento da prenhez. Mas mesmo assim, mesmo sendo mais rígida, ela é uma barreira transponível, significando dizer que um fármaco muito lipossolúvel é sim capaz de atravessar também a barreira hematotesticular. Ficando então a seguinte dica: se o fármaco é muito lipossolúvel, ele é muito bom, muito fácil de ser absorvido. Se ele é muito lipossolúvel, ele se distribui muito bem, normalmente agregado às proteínas plasmáticas, né, fazendo um reservatório, e ele consegue atravessar tudo que é barreira biológica, seja a hematoencefálica, a placentária, que é a mais frágil, e a hematotesticular. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque tudo precisa ter um fim. E esse fim acontece a partir do momento da biotransformação. Iniciamos aqui, portanto, o processo de eliminação da droga. Vamos eliminar a droga do nosso organismo e, normalmente, para fazer esse processo de eliminação, a gente tem que transformar aquelas moléculas altamente lipossolúveis em moléculas polares, hidrossolúveis, o bastante para conseguirem ser eliminadas pelo principal sistema de excreção do corpo humano, que eu já vou antecipar aqui para vocês, que é o sistema de excreção renal. Mas, de forma geral, o processo de biotransformação ele é um processo muito amplo e tem outras finalidades. Mas a principal finalidade desse processo é transformar compostos químicos cada vez mais para polares, cada vez mais para hidrossolúveis, no intuito de facilitar a sua eliminação. Por isso, o processo de biotransformação inicia o processo de eliminação. No entanto, a gente pode encontrar o termo biotransformação como sendo sinônimo de metabolismo das drogas. Nós podemos utilizar a palavra biotransformação como sinônimo de detoxificação ou desintoxicação. Eu não gosto muito dessa palavra porque dá a ideia sempre de que, ao passar pelo processo de biotransformação, a molécula farmacológica perde completamente seus efeitos. E vocês vão ver que isso não é sempre que acontece. Ou seja, é comum que, ao passar pelo processo de biotransformação, a molécula seja detoxificada, diminua a sua toxicidade. Mas não quer dizer que isso seja obrigatório. E aí já a gente fala melhor sobre isso, para a gente não perder o fio da meada. Muito bem. Para que a biotransformação aconteça, ou seja, para que o metabolismo das drogas aconteça, a gente precisa de um local ou de alguns locais que favoreçam a ocorrência de reações químicas. Existem vários locais do corpo humano que funcionam para a biotransformação dos fármacos, mas nenhum é tão importante quanto o fígado. O fígado é o principal local de biotransformação das drogas no nosso organismo. Por isso a sua posição estratégica e por isso a sua grande importância para o nosso metabolismo, não só das drogas, mas para o nosso metabolismo como um todo. Apesar do fígado ser o principal, por favor, lembrem, a gente pode metabolizar no plasma, a gente pode metabolizar no próprio intestino, a gente pode metabolizar nos rins, mas o fígado é o principal local de biotransformação, sim. Em nível celular, os locais de biotransformação podem receber nomes específicos. Então, por exemplo, as enzimas que ficam na região de retículo endoplasmático, principalmente do retículo endoplasmático liso, são chamados de enzimas microsomais. Então, em nível celular, a enzima microsomal, refere a retículo endoplasmático. Todas as outras que ficarem fora do retículo endoplasmático, a gente diz que são enzimas não microsomais. Por exemplo, vocês vão ler nos livros que o sistema hepático, o sistema microsomal hepático é um dos mais importantes do organismo humano. Então isso mostra a posição do fígado, né, como a sua importância no processo de biotransformação, e esse sistema microsomal, né, formado por um complexo chamado citocromo P450, com sua grande importância no processo de metabolização. Agora, nós utilizamos também enzimas que podem
ser emprestadas, enzimas que são produzidas por bactérias que coabitam o nosso intestino, né, fazem parte da nossa microbiota intestinal, nossa flora digestiva, e a gente pode utilizar essas enzimas para fazer reações químicas também. Então, do ponto de vista celular, né, pensando que os micro-organismos são seres unicelulares, a gente teria 3 possibilidades: enzimas microsomais do retículo endoplasmático, enzimas não microsomais de qualquer outro local celular, inclusive do seu citoplasma, ou enzimas produzidas pela flora digestiva. Bom, qual é a finalidade dessas enzimas que coabitam esses locais todos, principalmente o fígado? Produzir reações químicas, e aí vejam nessa representação, transformando substâncias altamente lipofílicas, lipossolúveis, apolares, em substâncias cada vez mais hidrofílicas, hidrossolúveis ou polares. Isso facilita o processo de eliminação das nossas moléculas. Existem 2 fases para o processo de biotransformação acontecer. Reações químicas que a gente chama de reações de fase 1 e reações químicas que a gente chama de reações de fase 2. E eu gostaria que vocês olhassem essa figura, prestando atenção de que nessas reações tudo pode acontecer, inclusive nada. Ou seja, eu posso passar primeiro pelo metabolismo de fase 1, para depois passar com esse metabólito no metabolismo de fase 2 e depois ser excretado, ou pular a fase 1 e ir apenas para a fase 2, ou fazer apenas a fase 1, ou então não fazer nenhuma das 2 fases e ser excretado de forma inalterada, quer dizer, da forma que a gente usou, né, da forma que ele entrou no organismo, ele conseguir ser eliminado. Então, de maneira geral, a gente tem todas as possibilidades podendo acontecer, e aí, mais uma vez, eu repito para vocês, aquela figura que a gente mostrou no início da nossa conversa, de que o processo farmacocinético é extremamente dinâmico na sua essência, várias idas e vindas, né? A gente pode ter uma relação muito grande de possibilidades nesse processo. Mas seguindo uma sequência, a maior parte das vezes a gente encontra os fármacos passando primeiro por uma fase 1, dita também de fase preparatória, com reações químicas que são normalmente muito simples do ponto de vista bioquímico, e depois passando por uma fase 2, uma reação um pouco mais complexa, porque envolve a conjugação com produtos cada vez mais complexos. Bom, ao passar pela fase 1, um produto farmacológico pode, o seu metabólito, ele pode ser inativo, igualmente ativo ou até mais ativo. Se vocês me perguntarem o que é mais comum, o mais comum é ele sair inativo, ou seja, sem mais nenhum efeito farmacológico nem efeito tóxico. Porém, existem substâncias que saem tão ativas quantas ou até mais ativas. A esses carinhas que passam pela fase 1 e, depois de metabolizado, é que se tornam cada vez mais ativos, cada vez com mais efeitos, nós damos o nome de profármaco ou prodroga. Profármaco ou prodroga é aquele produto que primeiro sofre metabolismo para depois conseguir produzir um efeito mais significativo no corpo. No entanto, percebam que ao passar pela fase 2, esse metabólito ele passa a ser um metabólito conjugado, normalmente muito hidrofílico. E aí nós não esperamos um efeito mais significativo desse metabólito que passou pela fase 2, pelas conjugações. E que conjugações seriam essas? Conjugação com grupamentos metil, com grupamento acetil, com ácido sulfúrico, com glutationa, que é um tripeptídeo, com ácido glicurônico, que aliás do metabolismo humano é a reação de fase 2 mais comum, tão importante que a gente até dá um nome para ela, reação de glicuronação, seria a conjugação com o ácido glicurônico, um derivado dos carboidratos. Portanto, pessoal, percebam, por favor, que o caminho é normalmente sequencial, passando pela fase 1, preparatória, para depois passar pela fase 2, que é a fase de conjugação, mas lembrem mais uma vez dessa figura em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Quando nós fazemos metabolização, algumas vezes essa metabolização ela vem antes do processo de distribuição franca. Então isso acontece muito bem
por exemplo, no nosso fígado em relação à administração pela via oral. Eu tomo medicamento pela via oral e há uma tendência dele ser absorvido no intestino, que drena, né, sua vascularização drena para os vasos mesentéricos, que por final se coadunam e vão formar o sistema porta hepático. De forma que é comum um medicamento utilizado pela via oral passar primeiro pelo fígado antes de poder ser muito bem distribuído. Ao passar pelo fígado, entenda que tudo pode acontecer, inclusive reações de metabolização. Inclusive reações que podem ativá-lo, lembrando que isso é exceção, mas comum inativá-lo completamente. Ou reações de fase 2 já mais complexas que transformam ele cada vez mais em hidrofílico a ponto dele ser eliminado. Significando dizer que o efeito de primeira passagem, quando nós temos de forma significativa, ele é um efeito muito mais de perda do que de aprimoramento de efeito. Então, quando nós utilizamos uma dosagem, lembrando, nós estudamos farmacocinética para construir as nossas dosagens, a gente tem que imaginar que o efeito de primeira passagem pode interferir na quantidade de droga útil que vai circular e fazer o efeito. Em breve a gente vai falar vai ter outro momento para a gente falar como é que a gente dá o nome dessa quantidade de droga útil que efetivamente vai fazer o efeito. Por ora, eu gostaria apenas que vocês entendessem o que é o efeito de primeira passagem. Passar primeiro pelo órgão de metabolização. Ah, sempre existe só no fígado? Não. O fígado é o local mais comum, como a gente já vem falando. Porém, o efeito de primeira passagem ele pode acontecer, por exemplo, de forma exacerbada, para um medicamento utilizado por via endovenosa que foi injetado e sofre intensa metabolização no plasma. Mas vejam, isso é mais raro de acontecer. Por isso a gente destaca tanto o efeito de primeira passagem com relação ao fígado, por ser um tecido estrategicamente colocado no nosso organismo que pode limitar, né, o acesso de quantidades significativas de dosagens abusivas quando a gente faz o uso pela via oral. Portanto, efeito de primeira passagem, passar primeiro pelo órgão de metabolização antes de ser efetivamente distribuído. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Percebam aí, a aspirina foi utilizada, ela sofreu um processo aqui, ó, químico, olha como é que ela era, ó, e olha como ela ficou. Então esse processo químico aqui a gente chama de dealquilação, ela foi dealquilada, e aí percebam que depois de ser dealquilada, né, o processo de fase 1, ela passou por uma conjugação e aí formou um glicuronídeo, ou seja, essa parte daqui foi da aspirina que a gente utilizou anteriormente, e essa outra parte aqui toda que eu estou apontando seria o ácido glicurônico que foi conjugado com essa molécula. Enfim, passou por aqui, repare, neste exemplo, o ácido salicílico tem uma potência muito mais significativa até do que a própria aspirina. E aqui, depois de sofrer a conjugação, o glicuronídeo, né, o metabólito formado pela glicuronação do ácido acetilsalicílico com o ácido glicurônico, ele efetivamente já não tem mais nenhum efeito. Porém, algumas vezes, alguns glicuronídeos sofrem metabolismo por enzimas localizadas no nosso intestino, que são produzidas pela nossa flora microbiana. E aí a gente pode conseguir produzir o que a gente chama de ciclo enterhepático. E o que seria o ciclo enterhepático? Percebam, eu usei meu fármaco pela via oral, absorvi no intestino, ele foi para o sangue e começou a distribuir. Porém, lembre, a posição do fígado em relação ao nosso intestino favorece com que a droga, antes de se distribuir francamente, passe primeiro pelo fígado. É o que a gente chama de efeito de primeira passagem. Lá tudo pode acontecer, eu não vou dizer que vai acontecer com 100% das moléculas não, mas uma parte delas podem ter conjugado, ou seja, se conjugou, o efeito a gente já espera que não exista mais. Esse conjugado ele pode circular na circulação geral, mas ele pode vir aqui para formar a nossa bile. E estando na bile, lembre, ele pode ser liberado via ducto colédoco para o intestino. Esse glicuronídeo, portanto, o que é o glicuronídeo? É a junção do fármaco com o ácido glicurônico. Estando no intestino, pode sofrer ação das enzimas da flora digestiva.
e ao sofrer a ação da enzima vai liberar, vai quebrar o que eu tenho do fármaco em relação ao ácido glicurônico. Se o fármaco está no intestino, ele pode ser reabsorvido e aí dar continuidade a um ciclo. Lembrando, meu povo, que esse ciclo ele sempre tem um início e ele tem um fim. Então pensem de forma quantitativa. Uma parte pode sofrer isso, mas tudo que a gente faz, isso aí já está calculado. O grande exemplo que a gente tem é o cálculo da dosagem dos anticoncepcionais. Então, os anticoncepcionais orais femininos, eles trazem concentrações muito pequenas de fármacos. Né? A gente tem uma concentração pequena tanto de estrógenos quanto de progesteronas. E essas quantidades já foram calculadas pensando no ciclo enterhepático. Quer dizer, a mulher toma o produto, uma parte vai para o fígado, metaboliza, e aí vai para o intestino, sofre remetabolização, né, metabolização por enzimas da flora digestiva, volta ativa, é reabsorvida, circula, enfim, já existe um tempo específico e um cálculo específico. Porque lembre, tanto estando no sangue pode ir formar a nossa urina, quanto estando no intestino pode ir formar as nossas fezes. Então tudo tem início, meio e fim, mas as doses já são calculadas. Suponha, portanto, que se uma mulher tomar um anticoncepcional e ao mesmo tempo ela tomar um antimicrobiano, ela pode afetar a produção dessas enzimas da flora digestiva e aí, de forma geral, pode acontecer com que ela venha a engravidar, uma vez que ela vai estar perdendo uma parte da quantidade de fármaco que seria reciclada nesse processo de ciclo enterhepático. Ele já iria para a excreção. Vários fatores podem afetar a biotransformação, e aí eu chamaria atenção primeiro para os fatores genéticos. Então, cada pessoa tem uma característica específica de maior ou menor metabolização, isso tem uma correlação genética muito importante. Destacaria, por exemplo, aqui a comunidade asiática, principalmente os japoneses, que tem certa dificuldade de metabolização do álcool, por exemplo. Então, isso é um fator genético, farmacogenético, característico da população asiática, principalmente a japonesa. A idade pode afetar também, porque lembrem que, na verdade, a gente vai metabolizar utilizando enzimas, e a produção dessas enzimas pode estar afetada na infância, porque ainda não foram produzidas, e na velhice, porque já foram consumidas de uma forma geral. Por isso, a idade pode sim interferir drasticamente com o processo de metabolização. Alguns estados patológicos são meio que óbvios, né? Por exemplo, as hepatopatias. Se o fígado é o local principal de biotransformação, ter um fígado que não funciona direito pode caracterizar uma série de problemas importantes para o metabolismo das drogas. O estado nutricional, então lembrando que para que haja metabolização a gente precisa de enzima, e a enzima, a maioria das nossas enzimas são derivadas de proteína, e a gente produz proteína a partir de aminoácidos da nossa dieta. E a gente pode ter alguns fatores farmacológicos. Existem possibilidade de fármacos que induzem o metabolismo e fármacos que inibem o metabolismo. Essa parte de indução e inibição a gente vai detalhar muito melhor quando a gente for trabalhar com as interações medicamentosas. Mas, de forma geral, os fármacos que induzem o metabolismo aceleram, aprimoram o metabolismo e aí, consequentemente, a gente acaba excretando mais uma substância, e os fármacos que inibem o metabolismo são capazes de bloquear o processo, e aí a gente vai acumular esse produto farmacológico dentro do organismo sem conseguir eliminá-lo também, e consequentemente daí podem vir efeitos não muito agradáveis. Feito então a biotransformação, lembrem que o nosso produto está pronto para ser excretado, ele está prontinho. E os que não sofreram? Bom, os que não sofreram podem já estar prontos para também serem excretados. Por isso a biotransformação é um processo que pode ou não acontecer, vai depender de cada situação. Mas uma vez que a gente metabolizou, a gente tem tudo para poder excretar, ou seja, para eliminar completamente ou o fármaco ou os seus metabólitos do nosso organismo. Existem várias formas de excreção, várias. A gente pode excretar pelas fezes, a gente pode excretar pelo leite, a gente pode excretar pelo ar, mas de forma geral nenhuma das vias de excreção barra a quantidade de excreção urinária. Acho que todo mundo já pôde perceber que quando vai se fazer um exame de doping, é comum que as pessoas recolham a urina dos atletas, uma vez que é pela urina que é a maior parte do metabolismo que a gente
a maior parte da excreção dos fármacos que a gente, porventura, tem ingerido. Bom, essa figura representa toda a junção, ela é uma figura do livro do Hang Daly, que representa toda a junção do que a gente tem desde a via de administração. Então o fármaco é administrado, ele passa para o intestino, depois vai para o plasma. Lembra, mas no intestino ele pode primeiro passar pelo fígado, efeito de primeira passagem, depois ele vai para o plasma. Repare que ele pode voltar para o fígado, ou então ele pode ir para o rim, de maneira que o processo é sempre muito dinâmico. Mas a forma de excreção acaba acontecendo quando a gente tem a liberação completa por alguma dessas vias que a gente está limitando aqui nessa figura. O processo de excreção urinária ele depende exageradamente do pH. Então, além da função renal, eu preciso de um pH adequado para eliminar pelos meus rins. Se vocês lembrarem, a eliminação pelo rim ela se dá pelo processo de filtração glomerular ou de secreção tubular. Esses são os processos para que a gente possa eliminar o produto. No entanto, lembrem que existe um processo muito intenso de reabsorção tubular. Esse processo de reabsorção tubular ele é favorecido de acordo com o pH, da mesma forma como foi para absorver. Ou seja, se eu encontro uma urina ácida e o meu metabólito ou o meu fármaco é ácido, ele tende a ser reabsorvido. Mesma coisa para as bases. Se eu encontro uma urina básica e o meu produto ele é básico, ele tende a ser reabsorvido. Significando dizer que se eu quiser aumentar a excreção de um certo produto, basta eu colocar o pH urinário ao contrário dele. Por exemplo, para eu excretar melhor fármacos de característica ácida, eu transformo a urina para um pH básico. Se eu quiser excretar mais fármacos básicos, eu deixo a urina cada vez mais ácida. Porque assim, lembre que a molécula vai estar ionizada, dissociada, e aí ela diminui o processo de reabsorção. Essas foram as considerações mais importantes da nossa jornada. E isso tudo foi para que a gente pudesse responder aqui as questões do nosso estudo dirigido. Então eu espero que vocês consigam, vocês já conseguiram desenvolvê-las, mas agora vocês vão ter como confrontar a essas questões. Então tanto esse quanto as questões relacionadas à biotransformação e excreção. E aí, vocês já sabem, qualquer dúvida, nós sempre estamos às ordens para o que vocês precisarem. Um forte abraço, espero vocês em outra oportunidade. Valeu!